especificamente no fenômeno da economia solidária. Então, eu vou tratar também de uma associação, né, ou seja, de pessoas que espontaneamente se reuniram em prol de um objetivo comum, e essa associação está inscrita, então, nesse fenômeno que hoje não se inscreve mais apenas nos países ditos do terceiro mundo, ou em desenvolvimento, ou etc., né, mas que já aqui em Portugal a gente já consegue também falar da economia solidária como um movimento de consolidação. Bom, qual é o cenário geral que eu estou partindo, então, nessa apresentação de hoje? Nós discernimos sociedades contemporâneas marcadas pelo crescimento não apenas de diferenças, mas pelo crescimento de discrepâncias e injustiças sociais, né, que são em grande medida, então, aumentadas, incrementadas por uma lógica capitalista, que valoriza, né, reifica cada vez mais um individualismo e uma competição. E o que eu quero dizer com essa falácia empreendedora que eu boto no slide? É exatamente isso. É a venda da responsabilização do sucesso, entre aspas, ou do fracasso na vida do indivíduo, na sua capacidade de conseguir ou não atingir aquele dito sucesso ou fracasso. Ou seja, através da teoria do empreendedorismo, se responsabiliza única e exclusivamente o indivíduo, seja por meio da sua trajetória individual, ou das suas redes, ou do seu capital social, ou das suas ligações, mas enfim, ocorre uma excessiva responsabilização dessas pessoas pelo seu dito sucesso ou fracasso. Bom, dentro desse cenário, a economia solidária no Brasil, e aí eu já falei antes, não só no Brasil, ela aparece como uma alternativa. Por que alternativa? Entre aspas, porque então estamos dizendo de uma alternativa, estamos falando que há um centro, né? Então estamos numa alternativa ao periférico, né? Coletiva, de geração de trabalho e renda baseada em outros valores. É importante salientar que a perspectiva que eu estou adotando da economia solidária é a perspectiva do Brasil. Por que isso? Porque se a gente olha para o fenômeno europeu, França, até Portugal mesmo, existe uma série de diferenças, principalmente nos motivos iniciais do surgimento dessas organizações de economia solidária em território europeu. Então, eu estou tratando especificamente do framework do quadro brasileiro, né, e representa iniciativas de geração de trabalho e renda baseadas em outros valores. Que valores são esses e que tipo de organização nós estamos falando? Bom, eu hoje estou trazendo aqui o exemplo de uma associação de pessoas que sobrevivem do risco. Ou seja, pessoas que tiram o seu sustento, que conseguem a sua alimentação, a sua dignidade, seus meios para sobreviver, a partir do que para nós, ou para grande parte da sociedade, são os descartes, né? Então são pessoas que, na verdade, são 72 pessoas hoje, mas que começaram com um grupo de 31, que eram moradores de rua. E por isso o título, então, da minha apresentação, da vida das ruas para a associação coletiva. Eram pessoas que eram moradores de rua, em Porto Alegre, no sul do Brasil, uma cidade no sul do Brasil. E, então, em 2001, essas pessoas se reuniram coletivamente para, então, constituir uma associação em busca de, ao mesmo tempo, uma alternativa de maior geração de renda, aqui eles já tinham catando e coletando lixo nas ruas de Porto Alegre, e, ao mesmo tempo, uma alternativa de moradia, que eram moradores de ruas, que dormiam nas ruas, e então eles passariam a ter um espaço onde eles pudessem agregar mais valor ao seu trabalho e ter onde dormir. Bom, aí vocês podem perguntar, mas por que falar no título do trabalho então, Igor? Confiança interpessoal, o que isso tem a ver com o que você está falando? Bom, como eu falei antes, o quadro da economia solidária, ele fala de uma economia de associações, de cooperativas, de organizações que estariam pautadas, então, teoricamente, por outros valores. Que valores são esses? Alguns deles são o igualitarismo, a cooperação,
e a autogestão do empreendimento, além de pouco. Bom, quando a gente está falando do Brasil especificamente, como eu contei aqui desde o início, a gente está falando, em geral, de um país personalista e clientelista. Né? Porque as relações das pessoas são perpassadas por esse personalismo e por esse clientelismo. Ora, então faria todo sentido a gente dar atenção às relações interpessoais, dedicar um estudo a esse tipo de relação. Bom, mas por que dentro da economia solidária? Ora, como eu falei, esse tipo de organização é teoricamente pautado por esses outros valores, tem um tipo de gênese, ou seja, um tipo de origem, que não é, em geral, semelhante à das organizações privadas, capitalistas, é um outro tipo de gênese, como eu acabei de citar um exemplo concreto, né? Então, essa confiança entre as pessoas pareceria, teoricamente, ser importante para esse tipo de organização. Afinal de contas, voltando para o exemplo concreto que eu apresento aqui hoje, pessoas que compartilhavam a residência na não residência, na rua, né, e que então se organizaram coletivamente para formar uma associação. Ou seja, a confiança entre elas parece ser, em primeira instância, fundamental. Bom, então, quais são algumas referências que eu levei em conta para fazer esse estudo? Aí eu cito algumas, eu não vou entrar detalhadamente em referencial teórico aqui. Se alguém tiver interesse, eu mando o paper que está escrito, que detalha mais o que cada corrente pensa, etc. Mas aí estão algumas das vertentes, algumas mais sociológicas, outras mais psicológicas, outras mais políticas, umas mais instrumentais, outras menos, enfim. Não vou entrar muito lá, não é o propósito dessa apresentação, entrar em detalhamento teórico. Bom, a partir dessas teorias que existem odianamente sobre a confiança, então, né, surgiram alguns problemas. Quais eles? Bom, se a gente está falando que a confiança parece ser importante para esse tipo de organização, né, que busca solidariedade, igualitarismo, autogestão, ou seja, a ausência da hierarquia dentro do ambiente de trabalho e de convivência também, né, da economia solidária. Ora, isso é fortemente dificultado pelaquela lógica capitalista que eu trouxe no primeiro slide, que prega o individualismo exacerbado, uma competição extrema. São coisas, no mínimo, conflitantes no primeiro momento. Ora, grande parte dos estudos sobre a confiança, que inclusive eu citei algumas referências antes, são feitos em empresas privadas, algumas capitalistas, em empresas estatais, no setor médico, mas não no contexto da economia solidária. Acaba sendo uma teoria, se a gente voltar aqui, majoritariamente europeia. Você não vê nenhum autor brasileiro nesses referenciais e nem nos referenciais que não estão aqui sobre confiança, né, em grande parte. Né? E não existe nenhuma literatura do dito sul que estude a confiança nesse contexto da economia solidária. Ou seja, como é que nós estudaríamos confiança na economia solidária com referenciais importados? E aí vem a minha questão. Podemos usar a mesma base teórica europeia, anglo-saxã, e supor que confiança interpessoal significa o mesmo, por exemplo, numa empresa capitalista, numa petrolífera, por exemplo, e numa associação de recicladores de lixo, o significado, o que significa confiança para as pessoas? É a mesma coisa? Num contexto e no outro. Ou seja, na medida em que nós utilizamos esses conceitos que foram criados, não que não tenham sido trazidos de estudos empíricos, mas que foram trazidos de outros contextos, é possível de analisar um referencial com uma outra lente? Né? Então, a tentativa desse estudo é justamente trazer a significação, ou as significações, né, da confiança interpessoal, então, do campo. Né? Os
aspectos metodológicos estão mais descritos nesse livro. Se alguém quiser dar uma olhada depois, tá? Eu posso passar, dar uma olhada, que saiu em 2006, que foi um trabalho que a gente realizou lá em Porto Alegre com 5 empreendimentos de economia solidária, né? Então, resumidamente, foram 20 meses de observações participantes, entrevistas, visitas semanais aos empreendimentos, né? Para eu poder, então, trazer algumas considerações preliminares aqui na apresentação de hoje. Bom, primeiramente, quando a gente fala de confiança interpessoal, parece que as histórias de vida dessas pessoas que fazem acontecer, então, a economia solidária, possuem uma grande influência no que elas entendem por confiança. Bom, até aí pareceria uma coisa bastante óbvia. Existe uma intensa preocupação com possíveis falsas representações. E aí eu vou explicar mais ou menos o que é isso. Seria as pessoas propositadamente fingirem ser o que elas não são. Né? Bom, entre eles ocorre uma grande percepção de que existem pessoas que propositadamente estariam tentando demonstrar confiança na outra a fim de que ela confiasse em si mesma. É meio confuso, mas é mais ou menos isso. Eu finjo que confio em você para ganhar a sua confiança. Né? E aí eles chamam então de confiança de vitrine. Né? Eu estou fingindo que confio em você para que você tenha uma maior propensão a confiar em mim. Né? E aí esse termo confiança de vitrine não é meu, o crédito é da associação estudada. Né? Entretanto, a confiança está implícita em várias tarefas, ou seja, eles desenvolvem tarefas que, por exemplo, como nesse slide daqui da direita de baixo, cada fardo deles pesa cerca de 350 quilos e eles empurram manualmente para cima do caminhão, ou seja, se algum dos 3 ou 4 que estão empurrando não fizer o seu trabalho corretamente, a vida do outro, a própria saúde física do outro está em voga, ou seja, parecem ser tarefas nas quais a confiança estaria implícita. Né? Vários pontos, várias dúvidas foram suscitadas no trabalho, entre elas, quais as fronteiras entre a confiança e a dependência? Ou seja, em que medida a pessoa deixou de confiar no colega e está literalmente sendo dependente daquele colega. Então, isso aí foram algumas questões que foram suscitadas e aí vai demandar estudos futuros. Né? Bom, e aí uma pergunta que é, inclusive, deu nome a essa apresentação, né? Rua e associação, o que mudou na confiança? Um exemplo que eles dão é que quando eles moravam nas ruas, né, havia uma extrema, palavras deles, havia uma extrema confiança entre eles. Os poucos pertences que eles tinham eram deixados a cuidar aos outros, zelarem esses pertences, enquanto eles iam desenvolver o trabalho durante o dia, catar os resíduos para poder vender posteriormente. E que hoje em dia, né, 7 anos depois de organizados em associação coletiva, aonde eles trabalham e moram no mesmo espaço, né, o espaço das casas e o espaço do trabalho, na opinião deles, essa confiança já se deteriorou. Por quê? Porque eles deixam as suas casas trancadas. As portas não ficam mais abertas. Né? Então, aí também, sem querer trazer um juízo de valor, também merece estudos complementares para saber, então, as razões disso, enfim. Né? Bom, ainda sobre a questão da teoria da confiança vindo desse estudo, né? Uma fragmentação da confiança. O que eu quero dizer com isso? Ora, João confia em Maria com relação ao trabalho, mas não confia em Maria para fazer a sua comida. Ou não confia em Maria para cumprir com a sua obrigação A, B ou C. Né? Então seria a questão de você confiar em alguém para alguma coisa, mas não para outra pessoa. Né? Bom, um outro ponto que eu quero destacar nesse slide é a questão da honra.
né, que é um fato que aparentemente é ausente da literatura sobre confiança, né, a questão dos segredos das fofocas, que ela é muito mais tratada na literatura antropológica do que na literatura sobre a confiança. Né? Engraçado isso. É uma população que considera que, à medida em que você faz uma fofoca, ou conta um segredo, você lhe confidencia um segredo, eu contei para o outro, sem você ter esse consentimento, isso é uma traição brutal. Muito mais do que muitas vezes, se eu não assinar alguma coisa que eu queria assinar, ou se eu não cumprir uma meta de produção. Né? Então, quer dizer, nesse espaço da economia solidária, a gente nota nitidamente uma dissonância com a teoria existente sobre o assunto, que entra a mescla exatamente de compartilhar ao mesmo tempo a vida do trabalho com a vida familiar, com a vida da amizade, com a vida amorosa, né? Tudo junto numa única experiência. Como, na verdade, é a maneira que nós vivemos nossas vidas. Né? E que essa dita ciência normativa tenta fragmentar para que a gente seja o Igor do trabalho, o Igor da universidade, o Igor de casa, o Igor namorado, o Igor filho, etc. Né? Bom, nesse cenário da economia solidária, pareceu um pouco essas coisas todas saltarem aos olhos como mescladas. Né? Eles consideram uma impossibilidade, unanimamente, eles consideram impossível você recuperar a confiança em alguém depois que essa pessoa te trai. Né? Para eles é uma impossibilidade. Né? E aí eu sugiro, né, que sejam feitos mais estudos em organizações de economia solidária, não apenas sobre o conceito da confiança. E aí eu entro no último slide, né, com algumas observações. Não é o objetivo do estudo definir o que confiança interpessoal significa nos cenários da economia solidária. Porque cada associação, cada cooperativa tem uma gênese diferente, tem uma história diferente, completamente diferente. A economia solidária é um cenário múltiplo e complexo. Então, de forma alguma, o estudo vem querer, com algum tipo de normatividade ou prescrição, dizer o que é confiança na economia solidária. Não é esse o intuito. Né? A gente não acredita que o significado possa ser descoberto. Ele é criado e recriado nas interações que acontecem no campo. Né? Mas, o que a gente mais tenta fazer com esse estudo, né, é chamar a atenção da comunidade dita científica, né, para a necessidade da gente buscar ressignificações dos conceitos que a gente trabalha. Ora, se você vai estudar uma associação dita de economia solidária, você não pode ir com um referencial criado em outro contexto. Então, de forma simples, o objetivo maior desse estudo é exatamente esse. É apontar para a necessidade, para a urgência de uma abertura conceitual que tente trazer os significados dos conceitos que a gente trabalha do campo que a gente estuda. Não que exista neutralidade, afinal de contas, se tem um pesquisador lá, ele vai estar consequentemente imprimindo, construindo aquilo também com o seu olhar. Mas que haja uma tentativa e uma necessidade de trazer a significação dos conceitos do campo que é estudado, trazendo a voz dos que fazem acontecer. Obrigado.